Olá, pessoal. Graça e paz. É um prazer poder estar mais uma vez com cada um dos queridos nessa nossa nova modalidade de nos apresentarmos e nos confraternizarmos e conversarmos, cada um em sua casa, cada um reunido com sua família, mas o mais legal e bacana de tudo isso é que, independente disso, a gente consegue, como corpo de Cristo, estarmos conectados. Nunca foi tão real tudo aquilo que é o tema e a razão da nossa igreja, principalmente este ano, onde a gente tem em cada casa uma igreja. E é uma experiência que traz, sem dúvida alguma, muitos aprendizados para todos nós, né? E a gente tem que agradecer a Deus por todas as coisas, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não imagina, mas a gente sempre tira lições muito proveitosas de tudo aquilo que a gente vive. E eu tenho certeza absoluta que esse momento de distanciamento social tem sido um tempo onde a gente tem aprendido um monte de coisa. E mesmo com todas as dificuldades, eu tenho certeza absoluta que a gente colhe boas experiências também entre família, entre núcleo familiar e também entre a família de Deus, a igreja, que hoje se reúne num espaço físico muito diferenciado, mas não deixa de ser igreja. E nós, então, damos continuidade à nossa abordagem voltada para a oração. E nesse domingo, então, a gente vai conversar sobre Neemias. Como foi ao mesmo tempo difícil esse essa semana, foi uma semana um pouco complicada para que eu conseguisse me preparar para estar aqui com vocês, mas como foi mais uma vez proveitosa na minha vida inicialmente, como eu pude aprender e me deliciar com tudo aquilo que a Bíblia ela sempre nos ensina. E Neemias foi uma grata experiência, relembrar tudo aquilo que foi a história da vida de Neemias foi, sem dúvida nenhuma, na minha vida, uma grata experiência. E eu desejo, do fundo do meu coração, que seja uma grata experiência para cada um que puder reservar um tempo para assistir essa aula e meditar naquilo que a palavra de Deus ela traz, baseado na experiência, na história de Neemias. Antes de tudo, eu gostaria de convidar os queridos para que orássemos. Nesse momento, é, com quem você puder estar aí, façamos esse momento de oração, pedindo a Deus que Ele nos direcione, Ele nos capacite e nos ensine, para que a gente termine esse momento diferente de como a gente começou. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada porque o teu povo se reúne. Muito obrigada, Pai, porque podemos, mesmo num momento tão atípico, estarmos juntos e juntos nos deliciarmos com uma palavra tão abençoadora. Juntos relembrarmos e aprendermos com a vida de um servo que foi tão sábio, tão maduro, tão líder e que tem, sem dúvida alguma, muito a nos ensinar. Prepara agora, ó Deus, os nossos corações e que possamos juntos ouvir a tua voz, entender a tua mensagem e terminarmos esse momento diferente,
de como começamos. Guarde o teu povo, cada um em sua casa, onde quer que cada um esteja neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Então vamos lá? Para a gente começar, é importante a gente tentar relembrar um pouquinho quem foi Neemias. E, na verdade, eu achei válido expor algumas características que são muito marcantes da vida dele, para que então a gente comece a conversar cientes de quem é o grande personagem de toda essa lição. Então, Neemias, na verdade, ele morou na Pérsia, nesse momento da vida dele, e ele era copeiro do rei. Naquela época, do rei Artaxerxes. É difícil a gente falar esse nome. Enfim, então ele... E o copeiro, naquela época, ele era um cargo de tamanha importância, porque ele se tornava um parceiro mesmo, um cargo de confiança daquela época. Ele vivia muito a intimidade do rei. E o rei, então, na prática, dava esse cargo a pessoas que merecessem, né? Participar de situações da rotina e da intimidade do rei. Neemias foi, então, é, uma dessas pessoas escolhidas e viveu, então, ali na Pérsia, esse momento. E aí, Neemias reserva algumas características que valem demais a pena a gente relembrar. E aí eu trouxe para vocês, então, antes dela, um pouquinho daquilo que foi a história dele. Então, ele começou como copeiro, passou, e a gente vai ver, relembrar um pouquinho da história. Ele passou de copeiro a governador de Judá. E para que isso acontecesse, ele trazia algumas características que, sem dúvida nenhuma, foram utilizadas e trabalhadas por Deus para que ele então cumprisse tudo aquilo que era a missão dele naquele momento. E aí a gente tem então Neemias como um servo e uma pessoa extremamente espiritual. Extremamente. E a gente vai ver isso de uma maneira muito clara durante a nossa conversa. Também carregava com ele um espírito de liderança e organização invejáveis. Ele soube lidar com esse momento e passar por esse momento com uma grandeza de trabalho por ter essa característica de liderança e organização. Além disso, uma pessoa extremamente trabalhadora. A gente às vezes confunde o líder com aquele que pouco põe a mão na massa, com aquele que pouco age, atua, o que é uma incoerência, porque o trabalho do líder, ele não só vem carregado da prática, seja lá de qual área for, como também da responsabilidade de levar a equipe a um trabalho que não só é efetivo, também se torne o mais prazeroso possível. Então, sem dúvida alguma, uma tarefa extremamente trabalhosa. E, além disso, uma pessoa extremamente zelosa com a lei do Senhor. Antes de continuar, eu só gostaria de deixar muito claro que para essa conversa eu mantive de uma maneira muito específica o uso da nossa revista e também da Bíblia, tá? Eu consegui estabelecer essa relação hoje, nesse momento, com esse apoio bibliográfico. Muito bem. E aí,
A gente relembra um pouquinho como que foi, em que momento que Neemias, então, vivia. Se os irmãos estão lembrados, a nossa última conversa, nós falamos de Abacuque, onde eu tive a oportunidade de estar com os queridos. E nessa conversa, a gente pode lembrar que Abacuque, ele teve um momento de conversa com Deus, onde ele questiona Deus o porquê do povo viver o que estaria para vir e viver. E, na verdade, a gente retoma um pouquinho em outro momento com a vida de Neemias. Se os queridos se lembram bem, Abacuque vive aquele momento e aquela experiência de questionar a Deus por que ele colocaria um povo tão mal, um povo tão longe daquilo que eram os princípios de vida de acordo com a vontade de Deus, para vencer sobre o povo de Deus. E esse povo era exatamente o povo babilônico. E aí Deus então responde a Abacuque, a última resposta que Deus dá a Abacuque, dizendo exatamente que ele usa quem quer, no momento que ele quer. O que não exime a figura que ele use de pagar os seus erros. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo da Babilônia. A história, lá naquele momento onde nós conversávamos sobre Abacuque, nós vimos que Deus disse que a Babilônia, ela cairia. E aí Neemias, então, ele passa a viver num momento onde a Babilônia, ela foi massacrada e vencida pelo reino persa. E aí, Jerusalém, então, ela aos destroços, ela passa então a receber alguns dos seus, só que numa situação extremamente calamitosa. Então é nesse momento que Neemias vive. É exatamente nesse momento que a gente tem aí a história da vida de Neemias acontecendo. E aí, entre esse momento até que Neemias, então, ele passe a figurar toda a história de Deus com o povo de Israel, a gente também tem, eu não vou entrar agora nesse detalhe, mas a gente também tem vivendo toda essa história, Daniel, quando todo o povo de Israel é levado para a Babilônia, a gente tem Daniel experimentando isso, a gente tem Jeremias vivendo isso, Esdras vivendo no momento muito próximo a Neemias, esse segundo momento onde a Babilônia cai e aí eles começam a ter o povo de Israel agora liberto do poder da Babilônia, mas extremamente perdido e destroçado. E aí, então, é nesse momento que a gente tem a história trabalhando a vida de Neemias e também a vida de Esdras. Eles vivem situações muito parecidas e são muito parceiros. Tem alguns historiadores e alguns pesquisadores e estudiosos que até nos mostram que, na essência, Esdras e Neemias eram um livro só, porque foi um momento muito similar. Eles desfrutaram de um momento muito similar. Apesar de hoje, depois de toda a evolução, de toda a tradução, de tudo que a gente tem de histórico da Bíblia, né, de evolução mesmo da Bíblia, apesar de hoje nós termos Esdras e Neemias como livros separados, a gente tem esse relato de que eles eram um livro, porque viveram exatamente esse momento, onde então o povo de Jerusalém ele se encontra perdido e destruído depois de todo o tempo que eles viveram em poder do povo da Babilônia. E aí, especificamente, a gente então conversa sobre Neemias. Nesse momento, Neemias ele atua de uma maneira muito prática em duas situações que, sem dúvida nenhuma, são
uma riqueza e um tesouro para quem tem privilégio e prazer de ler e desfrutar de tanta coisa que a gente aprende com tudo que Neemias viveu, assim também como Esdras, nesse momento do povo de Israel. E aí, então, a gente tem dois momentos muito distintos, mas de importância e vivência sublimes, tanto para eles como para o povo, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém e também o avivamento espiritual da nação. E aí eu gostaria, então, de convidar os queridos para que nós lêssemos, porque é a base do nosso estudo, que nós lêssemos, então, o primeiro capítulo do livro de Neemias. Então, eu gostaria que os queridos abrissem as suas Bíblias, aqueles que estão com ela aí pertinho, e me acompanhem na leitura do primeiro capítulo do livro de Neemias. Vamos lá? Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, seus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. E aí, só lá nos dois primeiros versículos do capítulo 2,
a gente diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Prestem atenção, eu nunca antes estivera triste diante dele. E aí o versículo 2 diz assim: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E aí o versículo 3. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Muito bem. Lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 1, a gente tem, temporalmente falando, que Neemias teve então contato com os seus companheiros, os seus irmãos, assim como alguns queridos do povo de Judá, no ano 20º, e aí ele coloca no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, comparativamente falando, à nossa cronologia e ao nosso calendário, ele equivale aos meses de novembro e dezembro do ano. Muito bem. Então, nesse momento, Neemias, ele teve o primeiro contato e o conhecimento de como o povo que ali estava na Jerusalém destruída estava vivendo. E ele se compadece disso. Nesse momento, então, a Bíblia ela traz de uma maneira muito clara para a gente, a partir do versículo 5 do 4, que ele então, Neemias então, ele se assenta, chora e lamenta por alguns dias. E ele jejua e ora perante o Deus dos céus. E aí ele então coloca a Deus a oração que a gente leu. Lá no capítulo 2, por isso que eu fiz questão de ler os primeiros versículos com os queridos, a gente tem Neemias e a vida dele continuou, não é verdade? Neemias tinha a função de copeiro, Neemias manteve-se ativo, mas com a vida entregue a Deus e de uma maneira muito especial, colocando diante de Deus aquilo que entristecia o coração dele depois do que ele soube. E aí, no primeiro versículo do capítulo 2, a gente tem a informação de que no ano 20º, no mês de Nisan, esse mês é equivalente a abril, março e abril do nosso calendário. Percebam, lá por volta de novembro e dezembro, dentro do nosso calendário, Neemias, então, tem a informação de que o povo estava numa situação calamitosa. Ele se coloca diante de Deus. Ele se lamenta, ele chora, ele se coloca em atitude de oração e jejum, e a gente sabe que a oração e o jejum são o momento onde a gente se coloca inteiramente nas mãos de Deus, onde a gente coloca toda a nossa atenção, dedica todo o nosso esforço, a nossa energia, o nosso pensamento para aquele que é o nosso Criador. E foi exatamente isso que Neemias fez. Agora, o que é bastante importante, aí eu trago a primeira lição que eu tiro de Neemias, é que tem um tempo entre Neemias orar, colocar diante de Deus aquilo que era a angústia dele, pedir a Deus que ele viesse a favor do povo e ele traz à memória tudo aquilo que era a lei de Moisés para o povo, ali no final do capítulo 1. Coloca-se diante de Deus e espera.
Depois de mais ou menos 4 meses, ele então tem a conversa direta com o rei. E duas coisas me chamam muito a atenção nesse momento. Neemias, ele desde que sabe de toda a história, ele chora, ele lamenta, ele sofre, ele se entristece pelo povo, pelo lugar onde os pais haviam sido sepultados. Mas, queridos, a vida dele não parou. E se vocês percebem, o rei, ele nesse momento, depois de 4 meses, que Neemias já sabia do que estava acontecendo. Então o rei percebe que naquele momento, Neemias apresentava uma feição de tristeza. E aí então pergunta a Neemias o que estava acontecendo. O que me chama a atenção nesse momento? Duas grandes lições para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com os queridos. A primeira, gastar tempo na presença de Deus. Às vezes a gente tem pressa para respostas imediatas, para que a gente entenda qual é o melhor caminho da forma mais rápida possível. E eu falo isso para os irmãos e eu estou falando isso para mim, de verdade. E Neemias nos dá a primeira lição. Ele ora e ele clama a Deus. E diante do altar dele, ele expõe tudo aquilo que angustia o coração dele por pelo menos 4 meses. Eu não sei se para os irmãos, mas para mim é muito. É muito. Quando eu penso, eu falo assim, meu Deus, 4 meses pedindo a Deus por uma orientação, Não sei se os queridos são tão imediatistas como eu sou, mas isso para mim é um desafio. E foi uma lição. A outra segunda grande lição é que Neemias sofria e lamentava por tudo que acontecia com o povo. Até que ele, então, colocasse diante do rei e daquele que era o seu patrão e o seu chefe aqui na terra. Até então, toda a conversa de Neemias tinha sido com Deus, o Criador. O que reforça o grau de espiritualidade, de zelo que Neemias tinha com a palavra e respeito e temor a Deus. Depois que ele, então, tem condições de entender qual era a, a maneira como Deus iria proceder, então ele coloca essa situação diante do rei. E naquele momento, porque o que me chama a atenção muito? O rei disse para ele que, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Percebam que há 4 meses atrás, Neemias ele já tinha informação, já lamentava e sofria por tudo que ele soube, mas ele usou o lamento e o sofrimento para se derramar diante do altar, o que não tirou dele a capacidade de viver tudo aquilo que ele precisava viver diariamente, meus queridos. Como isso é difícil. Como é difícil, às vezes, a gente separar aquilo que nos atormenta, que nos angustia, que nos desestrutura da nossa capacidade de continuar a viver. Porque a gente precisa continuar a viver. E como isso me chamou a atenção. Como eu imagino que devia estar o coração de Neemias por saber do povo, mas como ele foi sábio e prudente em ouvir a voz de Deus, esperar o tempo de Deus, para que então ele começasse a agir. E aí a primeira ação de Neemias foi falar com o rei. E aí nesse momento a gente tem toda a história de Neemias se desenrolando. Então o rei então autoriza e dá condições a Neemias para que ele então se deslocasse até Jerusalém e ali cuidasse do povo. E aí é quando ele se torna então governador de Judá. E ele chega ali para reconstruir uma cidade. Os muros precisavam ser reerguidos,
O portal de entrada que havia sido queimado precisava ser reerguido. E Neemias, então, ele passa a ter isso como o seu legado naquele momento. E um detalhe muito importante também, meus amados, é que Neemias pega um povo destroçado. E um povo que muitas vezes já não tinha mais o domínio, o conhecimento e o entendimento de toda a relação de Deus com o povo escolhido, com o povo dele. Porque as gerações, elas mudam. Então, com toda essa história, Neemias ele vive esse momento onde ele governa o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém, e era um trabalho árduo, ele não tinha tanta gente, ele não tinha recursos, e ele ainda enfrentou inimigos, que são os vizinhos à terra, que viram aquilo não com muitos bons olhos, e aí, em alguns momentos, eles foram malvados e ameaçadores, e Neemias ele teve que ter a prudência como líder para controlar toda essa situação e não deixar o povo desistir. E aí, a gente passa, então, para algumas informações que são, sem dúvida alguma, riquíssimas, desse momento onde Neemias, então, expõe a sua oração a Deus. Eu trago algumas referências, e todas essas referências os irmãos têm na revista. Eu não vou ler agora, mas eu gostaria que os irmãos, se ainda não tiveram a oportunidade de fazer essa conferência, que façam, porque é super rica. E aí, então, a oração de Neemias, ela era considerada, então, prática de vida cristã diária. Diária. O foco e a atenção sempre no caráter de Deus. Ele identifica-se com o povo pecador e ele se coloca numa atitude de pecador, ele não se separa desse momento. E ele baseia o seu pedido, o que é lindo, na aliança de Deus e no caráter do Deus da aliança. Quando Neemias ele traz, lá a partir do versículo 8 até o fim, até o versículo 10 especificamente, ele relembra tudo aquilo que foi a aliança de Deus, onde ele diz assim, olha, vocês descumpriram aquilo que é a minha palavra, aquilo que é o meu andamento para aquilo, então vocês podem ser espalhados para todos os cantos da terra, mas eu também tenho o poder de juntar e fazer com que essa nação se torne uma nação quando ela então resolver cumprir os meus mandamentos. E aí Neemias relembra isso em sua oração e ele baseia o seu pedido naquilo que era a aliança feita por Deus com o povo de Israel. E ele não leva uma hora fazendo isso. Ele leva alguns meses se colocando diante de Deus, em atitude de oração, em atitude de jejum, que mostra para gente o quão, o quão focado Neemias se encontrava naquele momento da vida dele. O quão importante era para ele que a vida dele estivesse direcionada e voltada para aquilo que o angustiava, onde ele então pede pelo povo. A gente pode também aprender que a oração de Neemias, ela relembra que o seu povo eram os redimidos de Deus. E pede de modo específico, lá no finalzinho da oração, que ele pudesse ser ouvido pelo rei. Percebam, meus queridos, que isso não acontece imediatamente. E ele então precisa esperar no Senhor, fazendo aquilo que era o dever dele, cumprindo aquilo que eram as obrigações dele e esperando no Senhor.
é difícil esperar no Senhor. A oração de Neemias, ela me traz essas grandes lições. Mas, sem dúvida nenhuma, avançar um pouquinho faz com que a gente relembre do tanto que nós, nesse momento da vida, temos a aprender com Neemias, inclusive como liderados, e qual atitude deveríamos tomar. E eu não poderia deixar de terminar não só falando da oração, mas de tudo aquilo que Neemias pôde experimentar. O que ele tem, o que ele colhe de frutos? Então, ele tem a oração respondida, o rei, então, permite que ele vá a Jerusalém e reconstrua o muro com cooperação daqueles que lá estavam. E ele ainda teve que enfrentar alguns desafios ali naquela terra. Alguns desafios. Tanto com a vizinhança e os seus líderes, como com o próprio povo. Mas ele consegue. E aí ele também tem como grande fruto a renovação das ofertas, para que então os sacerdotes e os levitas pudessem cumprir os seus deveres. Então ele recebe isso como fruto da oração. E uma oração que sabe esperar. Uma oração que sabe obedecer o tempo de agir. E aí, nesse momento, a gente passa, quando Neemias então passa a agir, o que chama muito a minha atenção e eu gostaria de compartilhar com os queridos. Neemias, ele se mostrou um líder sensacional. Um líder que estimulava o povo, que dava firmeza ao povo, que fazia o povo acreditar que valia a pena ouvi-lo, e era extremamente organizado e sabia lidar com todas as situações complexas e difíceis que aparecem, porque o líder ele tem que viver e passa por essas situações, e a gente precisa sempre ter maturidade, e eu vou além, maturidade espiritual para lidar com os desafios. Já é difícil quando a gente tem que lidar com os desafios individuais, pessoais. Algumas crises que cada um de nós vive naquilo que diz respeito à nossa própria vida. Já é difícil a gente lidar. Imaginem como um líder tem responsabilidade para lidar com o problema de um grupo, seja ele de que tamanho for. E Neemias, ele se mostrou um líder ímpar. Ele conseguiu executar e conseguiu a ajuda do povo, e Neemias, ele colocou a mão na massa, mas ele conseguiu formar uma equipe que falava a mesma língua, uma equipe coesa, uma equipe que entendia. Ele delegava, ele não centralizava, e ele conseguia organizar o trabalho, e o muro foi reconstruído. E ele conseguiu ainda com que os levitas e os sacerdotes eles pudessem ter fundos, ofertas, para que então eles cumprissem os seus deveres. E aí, nesse momento, a gente também tem, e é quando Esdras ele tem uma participação muito importante, a gente também tem um momento onde ele não deixa de trabalhar toda a história e toda o pontapé para a renovação espiritual daquele povo. Não só o trabalho de reconstrução física, mas o trabalho também de reconstrução espiritual. E percebam, não foi tão simples. Ele fez com que todo o povo entendesse a lei e os mandamentos de Moisés. Não foi apenas leitura, foi ensinamento, foi aprendizado, até que o povo realmente entendesse. Quando a gente entende, a gente tem mudança de comportamento. A gente aprende, a gente muda o comportamento. E eles fizeram questão, e nesse momento Esdras foi um grande parceiro, de trabalhar também
toda essa renovação espiritual daquela nação. Desafios eles tiveram muitos. Eu não tenho tempo para colocar tudo isso, mas eles tiveram muitos. Mas não deixaram que os desafios fossem maior do que a certeza plena e absoluta de que eles tinham à frente um Deus que é Senhor e é todo poderoso. Meus queridos, é impossível não trazer à memória tudo aquilo que nós hoje vivemos no mundo. E como nós precisamos, como liderados, colocarmos a vida dos nossos líderes diante do altar. A gente sabe como a nossa liderança, ela é tão distante daquilo que é a vontade de Deus. A gente sabe como a nossa nação é uma nação muitas vezes pagã, uma nação que se afasta cada dia mais do poder de Deus. Mas, meus amados, nós não podemos deixar de apresentar diariamente diante de Deus os nossos líderes. Nesse momento de pandemia, hoje eu conversava com a minha mãe e eu dizia: mãe, eu não sou profunda conhecedora da história internacional política dos países e nem tive oportunidade de ir a fundo nisso, então eu não sei se eles viveram isso também, mas eu estou abismada de como a gente tem vivido não só uma crise contra um vírus, um vilão que a gente não enxerga, que a gente não conhece, mas como a gente tem tido crises com nossas lideranças. E nesse momento eu falo da liderança política, meus queridos, nós precisamos colocá-lo diante. Quando o líder ele não consegue uma equipe que fale a mesma língua, ele faz o povo se perder. A gente não pode se calar diante disso e pedir a Deus que Ele cuide, porque como deve ser difícil para cada um deles liderar. Como deve ser difícil uma liderança pautada nos cuidados de Deus. Como eu me lembro também do nosso pastor, nosso líder, aquele que cuida, que comanda, que direciona o rebanho, nesse momento específico e em todos os momentos, como é desafiador. Então, meus amados, eu vejo que como liderados, como nós precisamos cuidar dos nossos líderes. E nesse momento, e em todos os outros momentos, em oração. A ação, ela vem, mas a oração, ela não pode deixar de existir. E essa foi uma outra grande lição que eu pude absorver desse momento onde eu reli e revivi a história de Neemias através da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os queridos que pensem sobre isso. Coloquem diariamente diante do altar cada líder nosso, o presidente da República, dos grandes líderes da Organização Mundial da Saúde, ao nosso governador, aqueles que têm prefeitos, aos nossos chefes de departamento, aos nossos diretores de empresa, aos nossos chefes de família, ao nosso pastor, a todos que são líderes, que eles tenham a capacidade de liderança, de organização, para que os seus liderados consigam seguir com segurança e não se percam. Então, essa foi uma outra lição que eu jamais poderia deixar de compartilhar. Foi o desenrolar da história de Neemias, mas que faz toda a diferença na nossa vida e eu não poderia deixar de compartilhar. Para concluir, eu gostaria de deixar com os queridos que, na oração, percebem-se o caráter e as qualidades da pessoa. Não há algo tão revelador a respeito do coração de uma pessoa como a sua oração. Observe as preces do fariseu e do publicano ou o clamor do rei pecador no Salmo 51. Façam essa leitura e percebam
como que o caráter ele se relaciona com a oração. E assim, a gente não pode deixar de aprender e fixar que é fundamental a gente observar as necessidades à nossa volta para que então a gente consiga estabelecer a obra de Deus. Deus às vezes quer que a gente faça, mas às vezes a gente está cego e a gente não sabe qual é a necessidade do nosso vizinho. E ali pode ser a obra. Como foi na vida de Neemias. Neemias ouviu, se colocou diante de Deus e foi usado por ele para a obra. Buscando sempre a direção de Deus e submetendo-se a ela, obedecendo, esperando no Senhor. A oração, ela traz força para a solução do problema que for. A oração, ela nos fortalece. Além de buscar sempre, sempre, sempre aprender a palavra de Deus. E é aprender, não apenas leitura por rotina, mas aprender. Assim como Neemias e Esdras fizeram questão de trazer esse aprendizado àquele povo, para que então eles tivessem um reavivamento. Porque pela palavra, pela oração, pela busca sincera, a gente consegue o reavivamento de uma nação. Meus queridos, que Deus fale ao coração de vocês, do tanto que Ele falou ao meu coração. Que Neemias seja o nosso grande personagem, para que não nos esqueçamos de tão firmes que precisamos ser na oração e no cuidado de Deus. Precisamos colocar diante de Deus a nossa vida, as nossas aflições e, mais do que nunca, nesse momento, a vida dos nossos líderes. Meus queridos, que Deus dê a cada um de vocês paz, discernimento, paciência e prudência, para que nós possamos agir de acordo com aquilo que Deus deseja. Que sejamos servos na essência e que a nossa vida seja mais do que nunca motivo de equilíbrio onde quer que estejamos. Não é fácil. Eu tenho certeza que estamos todos com os nervos à flor da pele, mas nós não podemos nos esquecer do tamanho do nosso Deus e de tudo que Ele pode fazer conosco. Que aprendamos com Neemias, que tornemos as nossas orações e as nossas vidas mais do que nunca, vidas segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Que essa semana seja uma semana onde, acima de tudo, nós tenhamos a direção do nosso Deus para qualquer ação. Um abraço apertado, mas de longe, em cada um dos queridos e um domingo abençoado. Até a próxima!